Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós hoje vamos trabalhar aqui um episódio desse mês de maio focado numa coisa que tá todo mundo falando, basicamente, né? Que é esse filme O Diabo Veste Prada 2. Então, é um filme que tem muita gente comentando nas redes sociais e tudo mais. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, sobre esse filme e também sobre toda a temática que tem em volta, né? Sobre essa situação do trabalho e tudo mais. Estou aqui com a Ju e com a Mari. Tudo bem, meninas? Oiê, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio, né? O primeiro episódio de maio. Então, a gente vai falar sobre esse filme aí que promete. Sim, sim, é. Esse filme, né? O primeiro saiu tem 2 décadas. Então, quem viu o primeiro já viu há bastante tempo, já passou muitas vezes aí na sessão da tarde, aquela coisa. E durante aquele período, né, nós vimos a atriz principal, que é a Anne Hathaway, que é a Andrea Sachs, e falávamos, nossa, gente, como assim, né? Ela é tão linda e não tá no padrão. E essa semana eu até reassisti esse filme e fiquei muito chocada, né? Mas bora aqui falar primeiro sobre essa situação, assim. Vocês já viveram alguma situação semelhante, meninas, de trabalhar num lugar em que a justificativa do trabalho e a dignidade ali leva à sua saúde mental, à sua saúde como um todo? Sim, eu acredito que isso também cada vez mais vai se exigindo, principalmente quando você vai tendo contato maior de forma hierárquica, né, dentro da empresa. Conforme você vai crescendo, essa cobrança também vai te acompanhando. Então, sim, já tive, né, por performar, essa necessidade de performar, essa necessidade de você muitas vezes ter um dress code, né, que não é assim uma roupa normal que você vai para o trabalho, você tem que ter uma roupa de grife, uma roupa de marca, uma roupa que custa o seu salário, né? Muito chique, Então, né? muito chique, muito, sabe? Hum, Então, tem essa cobrança, acho que não só da performance comportamental, mas também tem ali uma cobrança também com dress code, tem também uma cobrança com o fato de você viver a sua vida pessoal e você não poder, porque você tem que atender o celular quando lhe é pedido, né? Se chama, se liga, é porque você tem que estar disponível. Então, sim, já passei por situações assim. E hoje é por isso, muito por isso também, né? Tem outros motivos, obviamente, que eu estou trabalhando na minha empresa, uhum. né? Então, assim, isso para mim não faz sentido, né? Assim, esse tipo de dinâmica corporativa, né? Sim, sim, sim. É, às vezes a gente começa a tolerar níveis absurdos de estresse, chefia tóxica, né, para estar naquele trabalho. Sim. Acho que a gente começa a normalizar, né? Até a própria a forma, né, o contexto, o ambiente ali, as pessoas em volta, elas também é como se realmente a pessoa ela acreditasse que aquilo ali é o último trabalho do mundo, ou é o único trabalho onde ela vai conseguir alcançar aquele lugar, e ela acaba normalizando, né? Eu vejo muito isso. Inclusive, um livro que eu indico muito, que é Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho, fala, tem uma parte, né, que a Ediane Ribeiro, que é psicóloga também, ela fala como os ambientes de trabalho podem ser tóxicos, né, querendo ou não, e como eles podem ser traumáticos nesse sentido de fazer, né, as pessoas acreditarem que elas só conseguirão alcançar algum tipo de sucesso se for ali, né, que elas Uhum. não vão conseguir alcançar, às vezes, um sucesso considerável, um sucesso que elas já estão ali mirando há um tempo em outras empresas, sabe? Assim, é como se, olha, se tu sair daqui, tu não vai arrumar nada melhor, ou então, né, se É. você, sei lá, se você escolher demais, ou então se você exigir demais, tem
300 pessoas querendo o seu lugar. Gente, eu já ouvi isso várias vezes, né? Enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, eu escutei, né, de gestores, gerentes falando, né, chefia falando para os seus colaboradores, e eu já escutei direcionado para mim, né, de tipo assim, se você exigir demais, se você não está satisfeita, tem 10, 15 pessoas querendo o seu lugar. Então, assim, é uma forma também de ameaça velada, né? Há ali um certo Sim. assédio, querendo ou não, porque é isso, né? Deixa você com medo, e aí você, movido pelo medo, você acaba ali tolerando e aceitando coisas que talvez, se não existisse essa ameaça, você não aceitaria. Né? Então, acho que a gente acaba também perdendo um pouco da dignidade, um pouco do direito de escolha. E aqui eu não estou falando de nada absurdo, né, gente? Estou falando assim, da gente entender que nós somos contratados, geralmente nas empresas, né? Com horário de contrato. A gente tem horário para entrar, a gente tem horário para sair, a gente tem horário de almoço. Então, assim, a gente começa a normalizar, por exemplo, até não ter horário. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, e até hoje, eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para sair. Então, assim, Sim. quando isso foi normalizado? E me assusta, né? Porque realmente eu acho que é uma moeda de troca, ou então até uma forma de manipulação muito perigosa. Totalmente, né? Você falou uma coisa, Ju, e eu me lembrei de duas cenas do filme, inclusive, assim, do primeiro, né? Não vou falar aqui do segundo para não dar spoiler, mas assim, do primeiro que tem uma cena que ela tá para desistir, que ela quer ir embora, que ela tá cansada, e aí um colega dela de trabalho fala: Você pode ir, vai ter 1 milhão de meninas no seu lugar que querem essa vaga, que querem trabalhar aqui, que o sonho delas é trabalhar aqui, né? E o outro momento é que também ela perde uma festa de aniversário, né, do namorado porque tá trabalhando. Então, veja, começa a acontecer coisinhas ali que afetam a construção dela de identidade, a pessoa começa a ter dificuldade a entender o que é, né, a vida dela pessoal, o que é a vida de trabalho, os valores começam a ficar muito misturados com esse crachá de prestígio, esse salário, esse lugar, essa empresa, né? Então, essa tendência está muito disponível, como você falou, ou o medo de dizer não, né, começa a virar uma bola de neve, muito difícil de lidar muitas vezes e que adoece. E também tem uma questão que a gente entendendo que essa dinâmica tóxica vai fazendo com que a gente se emaranhe cada vez mais, né? Muitas vezes a essa manipulação, existe também uma sensação de que o tempo pessoal já não é mais seu. Você não pode usar o seu tempo para fazer o que você quiser, você tem que usar o seu tempo para a empresa. Porque eles estão fazendo um favor em te contratar, em te manter nesse cargo super maravilhoso, uma empresa super famosa. Eu lembro que quando É eu tipo entrei na férias, né? faculdade, É, Férias é é, aquela coisa do. Quantas vezes eu sentia que as férias eram um favor, né? Então, assim, nunca tirei férias efetivamente, gente. Assim, enquanto eu atestado tava. então, Não, né? nunca, assim. Atestado era, se tá de casa, leva o computador e trabalha de casa, sabe? Tá no hospital, leva o computador pro hospital. Era coisa de louco, assim. Eu falo, gente, o que é isso? Sim. Então tem uma dinâmica de que o seu tempo já não é mais seu, né? É como se estivesse realmente fazendo um favor de te contratar. E eu lembro que na época da faculdade, principalmente, né? Eu sou formada há 15 anos, então quando eu entrei pra faculdade, isso tem 20 anos, né? Tô ficando velha. Mas no meu primeiro ano de faculdade, há 20 anos atrás, era muito aquela coisa da empresa internacional, né? Era empresa multinacional, né? Então, é multinacional. Hoje eu nem sei como é que tá essa questão, porque eu já não sou mais do mundo corporativo. Acredito que ainda continue, se calhar até muito mais agressivo. Mas naquela época sim. tinha, né? Se você não tivesse trabalhado numa multinacional, o currículo era fraco, né? Então tinha um pouco disso de você concorrer com outras 300 pessoas para uma única vaga, né? E essa impressão que traz, né, de receber um salário baixo, se deslocar para um lugar que não tem acesso, porque muitas vezes esses lugares, essas empresas não. Pegar aí o público que anda, né, como era eu na época, andava de transporte público. Um transporte público
não chegava, porque era uma zona, uma região onde era só empresas de luxo, Uhum. empresas, e o transporte público não passa nesse tipo de local. Então, assim, muitas coisas, né? O tempo pessoal, o que você faz com o seu dinheiro, porque você poderia escolher viajar, fazer alguma coisa com o seu dinheiro, mas tem que comprar uma roupa, né, para se apresentar bem numa reunião, ou uma bolsa para poder ter ali algum estilo. Então, acho que é meio que essa dinâmica de manipulação rouba a tua identidade, de fato, né? O teu tempo. E pode dizer que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem para além da saúde, né? Então, assim, É. rouba-se algo muito precioso, né? E rouba... não tô dizendo também que o ser humano não tenha consciência das escolhas que faz, mas muitas vezes esse tipo de manipulação traz um adoecimento, né? Traz um traço tóxico para a relação que a gente não tem como também não enfatizar, né, que esse tipo de situação gera aí um sentimento mega desconfortável e traz uma dependência, né, com essa relação, digamos assim, muito forte. Você realmente pensa, se eu sair daqui eu não entro. Isso mexe inclusive com o nosso poder próprio, né, com a nossa autoestima. Então, complexo. É complexo, é complexo. E aí tem uma cena, gente, que ela faz uma ruptura, né, desse processo. E aí também, já aproveitando, eu vou fazer uma pergunta e a seguir penso em algumas soluções práticas que podemos partilhar aqui com o pessoal. Tem uma cena que ela fica exatamente exausta, tem uma percepção do caminho que tá aí da vida dela, que ela não tá feliz com as atitudes que tomou e joga o telefone numa fonte e vai embora. E aí, qual que foi o momento também, assim, que vocês tiveram de impor um limite, de ter uma ruptura e falar, não, peraí, deixa eu pegar as rédeas da minha vida. Vocês tiveram alguma vez? E aí também essa pergunta fica para a galera que está assistindo, para quem está nos ouvindo. Se vocês tiveram isso, quiser partilhar, comenta aqui. É uma viradinha de chave, né? Foi o quanto isso depois já de formada, o quanto a psicologia significava para mim e o quanto no exercício do meu trabalho, por conta de questões políticas e empresariais, né, corporativas, eu não estava conseguindo colocar em prática aquilo que, em princípios e valores individuais, eu não estava conseguindo, sabe? Sempre o interface a beneficiar a empresa, o contexto da qual eu estava inserida, né? Então era sempre o que a empresa precisava, era sempre o que o chefe, né, o gestor precisava, era sempre em benefício em prol da empresa. E dificilmente se pensava no ser humano, na sua individualidade, subjetividade. E aí começou a ferir os meus princípios nesse aspecto também, para além de toda a cobrança, de trazer um pouco mais essa manipulação, né? Eu tive ainda uma questão no final do meu ciclo, né, de trabalho, que eu era muito próxima da pessoa que geria a equipe, e no final desse ciclo eu passei a não ser tão mais próxima dessa pessoa, enfim, por vários aspectos. E isso começou a interferir, por exemplo, na forma com que a pessoa me tratava, na forma com que a pessoa geria, né, o meu cargo. Cada comportamento que antes era ok, passou a não ser mais, né? Então, assim, consegui perceber uma certa perseguição ali naquele contexto. Então, para além de tudo que eu vivi, a viradinha de chave foi: isso aqui não faz mais sentido, não me representa, né? Então, não representa quem eu sou como pessoa, não atende os meus valores com relação aos meus clientes, que seriam os funcionários. E aí foi a viradinha de chave que eu falei: não, chega, isso já deu, né? Uhum. Já deu para experimentar como funciona esse cenário. E aí, onde eu fiz minha transição mesmo, de fato, saí do recursos humanos e fui para a clínica. Mas precisou, né, dessa interferência e até um pouco mais do que era antes para eu realmente entender que a viradinha de chave precisava acontecer. Porque eu realmente só estava fazendo o básico, aquilo que era necessário ser feito. E eu não sou assim, Sim. não gosto de ser assim no meu trabalho. E para isso fez com que a viradinha de chave acontecesse. Mas foi ali um ano, pelo menos, Não nessas indas e acredito. vindas, esses pensamentos na terapia.
né? Tentando Cansada, levar né? ali o que que dá pra fazer, o que não dá, enfim, o que eu tô sentindo relativamente a tudo que tá acontecendo. Uhum. Também, complexo a gente se desvencilhar, né? Que a manipulação, ela acontece e ela faz com que é igual o relacionamento amoroso que a Júlia comentou no começo, que é de tudo para você achar que aquilo é o único lugar que vai trazer segurança financeira, o único lugar que você vai conseguir ser o que você é, sabe? Então, ultrapassar isso não é fácil, né? O meu momento, gente, foi, acho que, sim. Tiveram vários, né, que eu fui colocando alguns limites ali importantes, como, por exemplo, me doar muito e ficar para além do horário, isso já não era mais uma exceção, era uma regra, vamos dizer assim. Então, você tem muita coisa para fazer, mas você tá com a sua agenda cheia com reuniões para clientes. Então, você, durante o dia, no seu horário, vamos dizer, de trabalho, você vai ali oficial, né, o seu horário de trabalho oficial, você vai fazer essas reuniões, você vai estar lá, né, junto com essas pessoas, nesses painéis, como a gente chamava. E aí, as questões administrativas que você tinha que resolver no off, vamos dizer assim, você resolve depois do seu horário. Ou seja, né, não tinha. Fachada. Então, assim, não tinham pagamentos de hora extra. Banco de horas também era só aquela ilusão de, o banco de horas tá em tanto, mas, assim, nunca havia aquela folga mesmo. E períodos de férias também, né? De estar em casa, às vezes, de férias, mas tá com o Uhum. computador ligado, né? Tá curtindo, às vezes, uma visita em casa, os meus amigos, minha família, e aí o celular, né, apitar, e a gente precisa que você resolva isso, ou então a gente precisa que tal coisa que tá no seu e-mail ou no seu computador, a gente precisa que você mande pra gente, ou seja, aquilo ali já quebrava. Então ali eu já comecei a entender que, opa, alguma coisa, né, não estava sendo bacana e eu já não estava sustentando também aquele ritmo, aquela pressão. E aí foi quando realmente eu rompi, né? Que foi ali, eu demorei basicamente, acho que uns 6 meses para conseguir realmente alcançar o meu objetivo, que era fazer totalmente a minha transição de carreira para clínica, né? Faz aí quase 5 anos que eu faço que eu só trabalho com a clínica, mas a minha transição ela começou ali um ano antes. E aí, nos últimos 6 meses, foi quando eu dei uma cartada final, vamos dizer assim, que é onde eu cheguei no meu limite, né? Eu realmente, eu acho que eu acredito que eu entrei num burnout aí bem severo e eu, assim, a ponto de falar assim, se nada acontecer amanhã, eu vou entregar minha carta de demissão e eu não quero saber, eu não... mas você não se preocupa... Não, gente, eu não me preocupo com mais nada, eu só quero me livrar disso, eu quero sair desse lugar, eu não quero mais, assim, de ter crise de ansiedade ao acordar, mesmo trabalhando de casa. Então, acho que às vezes a gente romantiza muito também essa ideia de, tu trabalha de casa, então é mais leve. Não, né? Às vezes eu tinha crise de ansiedade ao acordar e saber que eu tinha que ir para frente do computador, né? Então eu não conseguia às vezes desligar o computador no final do dia e fazer um jantar, cuidar da minha casa, da minha família, porque eu tinha que ficar ali olhando para ver se aquele problema que estava sendo resolvido realmente de fato tinha sido resolvido, porque querendo ou não era um cargo que exigia de mim essa entrega sem limites. Então, para mim ali foi uma ruptura. Comecei a adoecer, o meu corpo também, a minha mente eu comecei a Sim, totalmente. Eu olhava para mim, eu não me identificava, eu não via sentido. Eu falava, cara, para que que eu tô fazendo isso, sabe? Sim. Muito assim, já não. Realmente uma desassociação total, assim. Eu fui me desassociando de quem eu era, eu fui me perdendo cada vez mais, e aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí foi quando realmente eu comecei. Claro, como a gente falou, né? Cada um sabe o preço que, né, o seu lugar, o seu espaço naquela empresa cobra, e você tem que entender se você está disposto a pagar aquele preço. E eu estive disposta por muito tempo, mas quando o meu corpo começou a dar sinais realmente de que aquilo ali não era mais sustentável, eu paguei o preço pela mudança também. Então, quando as pessoas falam de transição de carreira, eu sempre digo que vai te cobrar um preço também. Só você sabe qual o preço que tu quer pagar. Você quer pagar o preço de continuar onde você tá, com tudo que você às vezes está lidando, ou você vai pagar o preço, às vezes, de
começar ali uma mudança, não só a transição de carreira, mas às vezes até uma mudança de empresa, uma mudança de área, de ramo, né? Às vezes é uma empresa, que nem a Mariana Sim, falou, multinacional, você hoje não é bem visto, até hoje, né? Não é bem visto você sair de uma empresa multinacional para trabalhar numa empresa, né, ali nacional, para uma empresa menor, né? E aí eu fico me perguntando por que não é bem visto, né? Qual é o preço que a gente paga, que as pessoas pagam para esse status, para essa coisa de, eu trabalho na empresa XYZ. E, né, às vezes a pessoa trabalhando numa empresa menorzinha ali, menos conhecida, talvez ela teria muito mais qualidade de vida e conseguiria ali aproveitar muito mais a vida do que só performar naquela empresa multinacional, vamos dizer com assim, né? certeza, não, isso sem dúvidas, né? E pensando nisso, tudo que vocês viveram, assim, eu também já vivi algumas coisas, eu já voltei uma vez, gente, eu voltei de férias no Natal e no primeiro dia eu fui demitida. Surpresa Foi boa. uma Nossa, que alegria, delícia. não, foi assim, férias de Natal, aí não só eu, né? Foi tipo um layoff, assim, que aconteceu na empresa. Nossa. Mas foi aquela coisa, né? Horrível, volta das férias de fim de ano e muita gente foi demitido. Então foi triste. O projeto deixou de existir nesse período, né? Assim, entre as férias de Natal e Ano Novo, o projeto deixou de existir. Coisinhas do mundo corporativo, né? Mas Sim, sim. pensando nessas experiências e tudo mais, agora a gente consegue pensar em estratégias mais práticas? O que que vocês sugerem? Eu sugiro mesmo para os meus pacientes, para as pessoas que eu conheço, de evitar ter aqueles aplicativos, Slack, aqueles outros aplicativos aí, Teams, no telefone, no celular. Porque Sim. eu acho que aí também é mais difícil, você está muito mais disponível ou vendo a conversa paralela, né? E isso não ajuda a desligar. Eu tenho um primo, ele mora aqui em Portugal, ele mudou tem uns 3 anos pra cá. E ele tinha, e partilhando, obviamente, muito superficialmente a história, mas ele trabalhava numa empresa no Brasil muito grande e ele tinha um cargo muito importante nessa empresa, né? E praticamente era o more, né? O cargo mais de chefia. E, e um dos motivos pelos quais ele decidiu mudar de país, não foi nem de empresa, porque tem dinâmicas empresariais que vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo assim, você vai sair de uma, vai entrar na outra, vai ser igual. Ele precisou mudar de país para mudar a dinâmica cultural do mundo corporativo, porque aqui na Europa a gente tem uma dinâmica muito mais, principalmente, né, dependendo da área, obviamente, a gente nunca generaliza, mas a gente tem ali uma dinâmica a respeitar, né, a individualidade da família, compromissos, né, e saúde, e outras férias, licença paternidade, muito mais do que no Brasil, né, que a gente é conhecido hoje como os workaholic, né, que trabalha infinitamente. Então, ele precisou sair desse cargo, dessa empresa e do país para poder ter uma qualidade de vida melhor, porque ele ia no banheiro ele levava o celular, ele ia em restaurante, ele tinha que sair para atender. Ele recebia um salário muito alto, mas ele também te vendia a alma dele. Então, eu penso que é importante a gente também pensar sobre as mudanças que a gente quer gerar. Então, é um cargo, uma empresa, uma gestão, né? Uma posição que é possível mudar e ter esse espaço minimamente respeitado, dentro ali do que é mais confortável, ou é necessário fazer uma mudança muito brusca, por exemplo, como essa que ele fez, porque culturalmente só ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não ia mudar muito a dinâmica. Eu acho que é importante pensar nisso, o quanto a sua identidade não está associada ao cargo, ao salário, à empresa, porque isso as pessoas também trazem muito, né? Essa mistura do quem eu sou. Quando a gente pergunta quem é a Tamires? Ah, a Tamires é psicóloga, né? A Tamires é mãe dos gatinhos, a Tamires é. O que que é a Tamires? A primeira coisa que vem na nossa mente é dizer com que a gente trabalha, a nossa profissão. Uhum. É. Então, acho que pensar também um pouco sobre isso, que você é muito mais além disso, né? Os aplicativos é uma boa, restringir, acho que esse acesso, manter essa distância, não ter celular corporativo.
ou se tiver no horário pessoal, você desligar, né, esse celular, observar, né, pequenos traços tóxicos de manipulação que possam vir a fazer você se sentir pressionados a fazer coisas das quais você não é obrigada, mas ali está sendo colocado de uma forma que é sim obrigada. Então, acho que tem alguns pontos importantes, mas acho que para mim, assim, o mais importante seria sempre estar em processo de autoconhecimento, buscando entender o que aquele trabalho representa, o que que essa empresa te instiga, né? O que que ela te desafia e por que que talvez passando mesmo por muitos desconfortos você ainda tá lá. Então, acho que o processo de autoconhecimento, somente é o que você falou, né, dos seus clientes e tudo mais, é você estar mesmo se conhecendo, tentando entender quais são os limites que você pode estabelecer ali, que vão te deixar um pouco mais à vontade para viver a sua vida. Então, é trazer um pouco mais a sua identidade pessoal do que a sua identidade profissional, porque a gente não é dividido, a gente é um só. Só Sim. que se a gente deixasse dominar pelo profissional, a gente perde um pouquinho do prumo da coisa, né? Eu sempre dou essa dica também do autoconhecimento e terapia, né? Eu tava pensando aqui o tempo todo, terapia, terapia, e também você investir em você mesmo, não só em autoconhecimento, mas até em questão da própria carreira, né? Eu sempre falo para que a gente não se torne refém de onde a gente está hoje, de que você tenha ali sempre escolha, para que você sempre se lembre de que você pode escolher, de que você pode sim, que você tem potencial, você tem ali talvez, né, as habilidades, né, os cursos, o conhecimento técnico necessário às vezes para poder escolher sair daquele lugar para ir para outro, né? Acho que ter essa lucidez, querendo ou não, essa consciência de poder colocar na balança e realmente entender que talvez aqui não funcione mais, mas funcione em outro lugar. Então, não, aqui funciona ainda, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Ou então, como a Má falou, para poder criar minimamente esse espaço de respeito, de limite. E se isso é possível também, né? Porque hoje eu vejo também muitas pessoas que trabalham há anos na mesma empresa, as queixas são sempre as mesmas, e elas tentam, né, colocar limites e impor alguns espaços ali realmente de respeito, e isso não acontece por conta de chefia, de assédio, e eu acho que vale a pena a gente repensar. Por que que eu continuo aqui? E se a gente tem a ideia de escolha, e se a gente tem repertório para poder escolher e sair dali, aquilo ali a gente não se torna refém. Eu acho que ficar num lugar tem que ser uma escolha, tem que ser uma coisa assim do eu escolho ficar aqui e não uma obrigação, né? Uma coisa assim do, eu não tenho para onde ir. Eu não, né, se eu sair daqui, eu não sei fazer nada além do que eu faço aqui, né? Então, assim, vai buscar conhecimento, vai atrás de você não só de autoconhecimento, mas de conhecimento realmente técnico, para que você não se torne refém de um único cargo, de uma única empresa, de uma única linha, né, ali querendo ou não, de uma única área. Eu falo isso porque eu vim de um lugar onde era muito limitado. A gente trabalhava ali onde a empresa onde eu trabalhava era uma empresa que trabalhava de uma forma muito limitada, com uma coisa assim que no Brasil, por exemplo, era essa empresa e mais uma, por exemplo. Então, assim, era muito limitado. Se eu fosse procurar trabalho em outras empresas, eu precisaria o quê? Me dedicar, conhecer, fazer curso, enfim, né? E então, foi isso que eu fiz. Falei, não, eu vou devolver para mim mesma esse poder de escolha. Então, a minha Uhum. dica também é essa, né? E, claro, não tem como separar celular pessoal da empresa, mas assim, silencia, quando tá de férias, arquiva grupos, arquiva ali conversas, tenta ali dar um jeitinho realmente para que você não tenha acesso, pelo menos no seu período de férias, ou então quando terminar o horário de trabalho ali, para que também isso não seja gatilho e não te puxe de volta para esse lugar que tu tá precisando desse respiro. É isso. É isso. Então, gente, acho que foi importante a gente falar nisso, principalmente para não rolar essa tendência da romantização do o sonho desse trabalho e etc, e virar um pesadelo, virar uma abóbora, né?
e tudo ir para um cenário muito mais adoecedor e mais duro, né? Mas acho que foi importante a gente falar que, ok, é ótimo viver algumas experiências, mas elas precisam da nossa atenção, do nosso cuidado e principalmente os limites, como vocês falaram e muito bem, né? Acho que essas dicas também contribuíram para que as pessoas reflitam e pensem em colocar mais na prática, né? Então, gente, esse foi o episódio, né, do mês de maio, falando sobre essa situação de trabalho e esse sonho de trabalho e tudo mais, essa tendência a romantizar. Mas nós estamos abertos para outras ideias, quiserem partilhar com a gente, manda aqui os comentários ou manda para nós no Instagram, no Spotify, enfim. Fico muito feliz desse momento aqui com vocês, meninas. É sempre muito gostoso partilhar com vocês as ideias e ouvir também aquilo que vocês têm para dizer, viu? Obrigada a quem nos ouviu até aqui. Se você tem alguma sugestão de tema e quer ouvir, né, a nossa opinião, quer ouvir um pouquinho da nossa perspectiva, deixa aqui nos comentários também. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Muito obrigada por ouvirem até aqui, né? Por acompanharem a gente também, estarem aí, ó, né, com o projeto, fortalecendo a nossa comunidade. Não só aqui, também nos comentários do YouTube, mas se vocês quiserem também, pode deixar algum comentário lá nas redes sociais, no nosso Instagram também. A gente está sempre ali fazendo publicações, então pega ali a última publicação, coloca um comentáriozinho ali do que vocês talvez gostariam que a gente falasse aqui e porque é isso, às vezes a sua dor, a sua questão também é uma questão nossa, também é uma, né, uma coisa coletiva e acho que compartilhar isso torna a caminhada um pouquinho mais leve, né? Assim, um pouquinho menos pesada, talvez. Uhum, é Então é isso. verdade. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tá?